apresentando um pouquinho para vocês sobre a Camino, tá? E aí, quem está com a gente aqui hoje é a Fê. A Fê é a nossa head de finanças, é quem toca tudo, é a pessoa que mais sabe mexer na plataforma, inclusive, e ela vai apresentar um pouquinho das funcionalidades para vocês. Me dá um instante só, que eu já começo. Deixa eu... Um segundo. Acho que agora vai. Vamos ver. Boa. Tá todo mundo vendo aí? Maravilha. Então vamos lá, gente. Qual que é a agenda aqui, passando rápido? Vou falar um pouquinho sobre a Camino e apresentar um pouco sobre nós. Em seguida, a gente vai fazer a demonstração do produto com a Fê e depois abrir para perguntas e respostas, como a gente comentou. Tá? Primeiro de tudo, né? Por que a Camino nasceu, né? E por que a gente está falando muito sobre gestão financeira? A gente, os fundadores aqui da Camino, passaram por todos os desafios que a gente tem experimentado aqui e tentado resolver. Esses desafios, eles são comuns às empresas que crescem. À medida que você cresce, você começa a ter um processo muito mais extenso de pagamentos, um processo mais extenso de recebimentos. Na verdade, tudo que a operação da empresa gera e tudo que a operação faz gera uma obrigação financeira, basicamente. E aí, quando a empresa começa a crescer e escalar, você tem processos muito manuais, você tem soluções fragmentadas ao longo desse processo. Então, cada parte de pagamento, de recebimento, fica em uma ferramenta. E isso faz com que você tome decisões com dados imprecisos e defasados. Muitas vezes você está olhando para dados de semana passada, meses passados, e você toma uma decisão que não seja condizente com a realidade. O que a gente quer fazer e construir é, de fato, algo relevante. Então, a gente juntou aqui 4 pessoas muito, muito relevantes e que já tinham feito isso em experiências passadas. Então, o Gonzalo e o Ben aqui na diagonal são 2 empreendedores em série. O Gonzalo é um dos fundadores da Inestec, que é o maior fundo de logística do Brasil, que é controlado pela Tarpon. E o Ben, ele é fundador do Guia Bolso, foi vendido para o PicPay por algumas dezenas de milhões de dólares, há alguns anos atrás. E eles se juntaram aqui com o Guto e com o Perenha, que são executivos, o Guto CFO do Groupon, o McKinsey, e o Perenha foi diretor do Mercado Pago, né, que é o braço de fintech do Mercado Livre. A gente conseguiu, com o time e com a experiência que todos nós temos aqui dentro, a gente trouxe capital e investimento dos principais nomes estrangeiros aqui. Então, tem alguns investidores globais que a gente colocou que estão por trás da Camino. Isso a gente coloca só para contar um pouco da importância do que a gente tem feito e da relevância que a gente tem tomado. Então, hoje a gente é investido pelos principais nomes e nessa trajetória aqui a gente já tem conseguido acumular hoje mais de 8 bilhões em transações dentro da plataforma, mais de 400 clientes que hoje usam a Camino. Ao todo, a gente deve estar falando de uns 1.500 CNPJs hoje que usam a plataforma. E aqui, como que a gente se estabeleceu, como que a gente chegou nesse tamanho em tão pouco tempo? Hoje, o nosso propósito e a nossa proposta de valor é economia e eficiência financeira. Então, a gente construiu uma plataforma que consolida todo o processo de pagamentos, onde você consegue centralizar todos os pagamentos de vocês, incluindo DDAs, e direcionando todas as aprovações sem sair do software. A gente, dentro da mesma plataforma, consegue gerenciar e fazer a gestão completa de todos os recebimentos, podendo emitir notas fiscais, podendo emitir boletos, gerenciar cobranças e controlar a inadimplência através das nossas réguas de cobrança. Tudo isso deriva para uma próxima etapa, que é a conciliação automática e os relatórios gerenciais que uma empresa precisa ter. No final do dia, tudo que você paga, você recebe, você precisa conciliar para saber o que está entrando e saindo do teu caixa. Então, essa próxima etapa aqui, ela é crucial para a gente ter conseguido escalar da forma como a gente fez e atender os clientes por completo, como eu comentei. Paralelamente a isso, a gente hoje está integrado com os principais softwares, os principais RPs do mercado e os principais bancos. Então,
A Camino hoje ela funciona como um módulo financeiro dos grandes RPs como TOTO, SAP, Oracle, por exemplo. E a gente está integrado aos principais bancos para que você possa executar os pagamentos nas instituições financeiras que hoje você tem já. Então, a Camino também é um banco, vocês poderiam executar os pagamentos por aqui, mas hoje as contas que a gente tem integradas aqui na ferramenta, elas estão disponíveis para que você conduza o seu processo de pagamentos da mesma forma. Hoje a plataforma conta com múltiplos CNPJs, então você consegue controlar diversos CNPJs dentro de um mesmo ambiente, isso é ótimo. Tem soluções que contratam por CNPJ, cobram por CNPJ, e aí você acaba tendo visões gerenciais muito diferentes uma das outras. E hoje aqui a gente tem uma solução de múltiplos usuários também, tá? Então você consegue dar autonomia para o time, ao mesmo tempo que você controla essas movimentações. A gente falou um pouquinho sobre o software e agora explicando um pouco sobre o banco. Hoje, nossa conta ela é uma conta gratuita, ilimitada em número de transações. Essa conta ela faz exatamente tudo igual a um banco, inclusive melhor. Hoje a conta foi criada justamente porque os bancos não têm as integrações e as APIs disponíveis que a gente tem. Então, nosso sonho aqui seria que todos os bancos pudessem se integrar da forma como a nossa conta se integra. Hoje é uma conta que tem TED, Pix e boleto. Todas as taxas elas são super competitivas. Nosso aplicativo ele é multiusuário e tem as funcionalidades de governança. Então, fluxos de aprovação, dupla aprovação, alçadas de valores. E dentro da própria conta, os nossos cartões, eles são físicos e virtuais. Vocês podem criar, de fato, infinitos cartões. Cada cartão é personalizado. Então, você pode customizar cada um dos cartões de acordo com o nome, de acordo com o centro de custo, conciliando esses cartões automaticamente. E hoje, a gente tem 2 modelos de cartões aqui. Tem um cartão de crédito com garantia, que é aquele cartão em que você pode depositar um recurso dentro da conta, esse recurso fica em garantia, ou seja, fica guardado, e ele se transforma em limite de crédito para vocês poderem usar. E assim que isso acontece, esse mesmo recurso ele começa a render 100% do CDI para vocês, que é exatamente o custo de oportunidade de um cartão de crédito normal. Geralmente as pessoas e as empresas preferem um cartão de crédito porque não precisa pagar hoje, paga daqui 30 dias. Mas se você aplica o dinheiro hoje, rende 100% do CDI, no final do mês você paga, nada muda. Então esse cartão ele existe aqui do nosso lado. E para as empresas, para os clientes que querem um cartão de crédito convencional, a gente tem um time de crédito hoje na Camino que faz toda a análise e a pré-aprovação de um limite que a gente consegue conceder, tá? Como eu comentei, nossa plataforma ela é escalável, então eu compartilho com outras soluções o nosso produto, tá? Hoje a gente está integrado com as seguintes contas: conta do Itaú, conta Camino, Cora, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Sicoob, BS2. E hoje a gente está integrado com esses RPs: SAP, OMI, Oracle e TOTOS, tá? Os principais aqui, os maiores, né? SAP, Oracle e TOTOS. E hoje eu estou integrado com a OMI só para a parte de produto, de emissão de notas fiscais de produto. De resto, vocês não precisam da OMI. Eu substituo a OMI por completo. Inclusive, grande parte da base de clientes que a gente tem saíram de OMI Conta Azul, que são RPs simples de entrada. A gente não é um RP, nós somos diferentes, mas eu substituo eles por completo. Então, faz sentido para quem hoje tem uma solução simples como uma delas. A gente tem 2 softwares específicos, né, de nicho que estão integrados, que é o Asas e a SplitC. O Asas é para cobranças e recebimentos, e o SplitC, ele é um software de cálculo de comissões e repasses. Então, muita consultoria usa, muita empresa do mercado financeiro, assessorias, que tem muitas comissões para serem pagas, usam a SplitC, e todos os pagamentos e as comissões calculadas ali dentro vêm para a Camino automaticamente. E vocês têm as APIs 100% abertas para poderem se integrar com qualquer ferramenta. CRM, de solicitações de pagamentos, etc. Aqui é um pouco de como que a gente se posiciona, tá, pessoal, no mercado. Então, do ponto de vista de funcionalidades, suporte, a gente é muito superior a essas soluções. Porque eu não sou um RP, então existe um trauma, né, sobre a implantação de um RP,
e a gente não é um RP, por isso que a nossa implementação, e aqui custo, quando a gente fala é custo de tempo, é muito mais rápido e é muito mais ágil. E quando a gente fala de suporte, hoje eu tenho 500 clientes, eu não tenho milhares. E o que a gente quer é ter clientes bons e fiéis. Então, eu consigo ter um suporte dedicado, eu consigo ter um gerente de relacionamento aqui dentro, específico para a conta de vocês. E de funcionalidades, eu sou a única plataforma do mercado que junta o software com o banco. Isso permite que eu consiga ter gestão, consiga ter cartão de crédito, consiga ter conta bancária integrada, tudo num único lugar. A gente ajudou os clientes aqui, e alguns dos nomes estão aqui dentro, a economizar mais de 580 mil horas e 36 milhões em salários e pagamentos. E aqui tem alguns nomes, talvez vocês conheçam, Alice, Critéria, Guinvest, Aquavero, tem alguns nomes legais aqui que podem ser familiares. E a nossa proposta de valor é a eficiência, como eu comentei. Então, aqui do lado a gente calculou o impacto médio para cada cliente. E hoje, usando a plataforma da Camino e a conta, a gente consegue economizar até 70% do tempo dedicado a essas rotinas. A gente consegue economizar até 190 mil reais por mês, por ano, nas empresas. E perto do investimento que vocês fariam, é de fato um payback quase que instantâneo. Tá? A minha parte aqui, pessoal, ela encerra. Eu quis contextualizar um pouquinho sobre a Camino para quem não conhece. Agora a gente vai falar um pouco sobre a plataforma e alguns casos de uso. Então, a gente vai mostrar aqui, a Fê vai conduzir o papo, e ela vai mostrar como que a gente faz a captura e o processamento dos pagamentos, como que é a experiência com os cartões de crédito da Camino, e quais são essas automações e integrações bancárias que a gente está falando, tá? E aqui a gente tem uma oferta especial para os clientes aqui que estão na demo. Então, para todo mundo que assinar aqui a plataforma da Camino até o final desse mês, até dia 31 de julho, vai conseguir garantir a implantação gratuita do software e na primeira mensalidade vai ter um desconto de 50%, tá? Então, essa é uma oferta válida para nós aqui, que estamos conversando e compartilhando desse momento. E aí eu deixo os meus contatos aqui, os do Gabriel, para que vocês possam acionar a gente quando precisar. Depois eu coloco aqui no chat também os contatos. Beleza? Fê, aí tá contigo. Obrigado, pessoal. Oi, pessoal. Boa noite. Como o Bruno comentou, o meu objetivo aqui é passar para vocês um pouco de quais são as principais jornadas que a gente tem na plataforma da Camino. Como eu que sou do financeiro, como eu utilizo, o que eu gosto de utilizar, assim, quais são as minhas maiores dores e o que eu consigo endereçar dentro da plataforma, tá, de forma geral. E realmente trazer, assim, a utilização da plataforma na prática, no dia a dia, durante toda a jornada, tá, de recebimento, de pagamento, de análise, relatórios, enfim, passar um pouco para vocês como é que a Camino consegue ajudar. E aí eu vou compartilhar minha tela justamente para vocês verem o nosso ambiente. Beleza. Aqui, pessoal, a gente tem o nosso menu que ele vai contar com o pagamento, né? Então, tudo que a gente tem que pagar, o que a gente já pagou, se eu quero ver algum pagamento histórico, recebimento também, então a parte de nota fiscal, de emissão de fatura, boleto, todas as contas bancárias que vão estar integradas com a plataforma da Camino, tá? E aí, mesmo que não tenha uma conta integrada, eu quero ter uma conta como se fosse uma conta gráfica, né? Só para a gente conseguir controlar alguns saldos também é super possível, tá? Fazer esses arranjos do que entra como saldo bancário, o que não entra. A parte de cartões, e aí só uma ênfase que essa parte é para quem tem cartões Camino, tá? Então, quer fazer múltiplos cartões, quer gerar um cartão virtual, quer fazer a conciliação, enfim, é essa feature. E a parte de relatórios, que a gente tem, de forma gerencial, uma DRE, e a gente tem também os relatórios de fluxo de caixa, tanto o realizado quanto também o projetado, tá bom? E aí, começando pelo primeiro ícone, que é o de pagamento, qual que é o contexto que eu queria dar para vocês antes da gente entrar nos detalhes? Hoje, os pagamentos, eles podem entrar na plataforma da Camino de algumas formas. Então, a gente tem, assim, realmente, alguns caminhos para fazer essa captura automática. O primeiro deles é o que a gente chama de caixa de entrada,
que seria tanto a entrada de boletos por DDA, que a gente pode ativar isso, ou também a entrada de boletos ou outros e-mails pela chave de e-mail que a gente tem na caixa de entrada. Então, cada cliente tem a sua chave de e-mail, então você pode passar para o fornecedor a chave de e-mail e todas as cobranças que ele mandar e comunicações vão ficar consolidadas em um só lugar. A gente tem também a opção de reembolsos, então, no caso de empresas que já costumam fazer esse tipo de gestão mais descentralizada, tem uma política de reembolso já certinha, então eu quero dar acesso aqui para os meus funcionários, apenas solicitar reembolso e apenas solicitar pagamentos. Super possível também, a gente pode designar uma outra pessoa para aprovar esses reembolsos e fazer o pagamento aqui dentro da plataforma também. E nas solicitações de pagamento, então, no caso de, por exemplo, eu tenho alguns pagamentos que são pontuais, mais relacionados a eventos, a freelancers, enfim. Posso designar uma pessoa de cada área, um head de cada área, para só ele ter o acesso para fazer essas solicitações. Ou posso também designar para todo mundo. E aí, ele vai lá, ali no formulário e manda a compra para pagamento. Pode anexar o boleto também, a gente consegue ler o boleto de forma automática. Tudo isso vai junto para a minha central de pagamentos. Mas agora o que eu quero fazer é entrar um pouco mais no detalhe da caixa de entrada para vocês. Que é essa caixinha aqui. Então, aqui, vocês estão vendo que a gente tem... A primeira coisa que aparece é a chave de e-mail que eu comentei. Então, aqui dá para copiar, já mandar para o fornecedor, enfim, e vai estar tudo organizado e consolidado aqui dentro. E aqui a gente tem, na entrada, a entrada e não identificados. Então, no caso de fornecedores que, vocês têm um aluguel, né, que é recorrente, todo mês tem esse aluguel. Quando o fornecedor, ele emite um boleto ou por DDA ou pela chave de e-mail, a plataforma ela já consegue reconhecer quem é esse fornecedor, né, pelo cadastro dele, pelo cadastro prévio dele, e já vai identificar e vai colocar a classificação certinha que a gente precisa. E aqui, eu quero mostrar um exemplo para vocês. Esse primeiro boleto aqui, que é o boleto do Flash, esse é o caso de um fornecedor que mandou o boleto para a gente, e aí aqui a gente consegue até ver, então foi mandado por e-mail, aqui eu tenho o boleto, eu tenho o corpo do e-mail, se eu quiser gravar também, se for importante, eu tenho o boleto em anexo, e como eu falei, ele já fez a leitura de qual que é o fornecedor, qual que é o valor e qual que é o vencimento. E também como a gente já tem esse fornecedor cadastrado, porque todo mês eu pago ele, ele já me trouxe também a classificação e o centro de custo. E isso é muito importante para a gente deixar tudo sempre padronizado, né? Então, não ter um mês que eu vou lançar o Flash como vale alimentação e no outro mês eu vou lançar como benefícios, por exemplo, né? E aí depois para juntar tudo, comparar um mês a mês ali, né? Onde que você gastou mais, menos, fica super confuso. Então a gente evita isso. E afinal na plataforma a gente evita todo tipo de entrada manual, né? Então todo tipo de ajuste, de coisas para serem digitadas. A intenção é realmente automatizar tudo, fazer uma boa configuração da plataforma, de tudo que vai ser utilizado, que aí, basicamente, não precisa fazer mais nada. Então, nesse caso, o fornecedor mandou o boleto, a plataforma já leu para mim direitinho, beleza, o vencimento, e eu quero criar um pagamento. Então, ele já me deu aqui a notícia de pagamento criado. Aí, agora, a gente vai fazer o próximo passo. Então, já criei esse pagamento, eu quero mandar ele para pagamento, né? Mandar ele para o banco, no caso. Então, a gente vem em central de pagamentos. E aqui eu consigo fazer diversos filtros, mas esse default que eu tenho é sempre para me falar o que eu tenho a pagar. Então, o que eu preciso pagar, o que ficou para trás, enfim. Nesse caso, é apenas itens que eu ainda vou pagar que eu não paguei. Então, a gente tem esses dois casos, que é um caso de eventos, outro de transporte, e aquele outro caso que a gente estava vendo, que é o de vale alimentação, que é o de Flash, ele aparece assim para mim. Então, aparece o nominho do fornecedor, a classificação, o valor. E quando eu tenho outros casos também, aquele também me passa, esse no caso eu vou pagar por chave Pix,
ele coloca a chave já direitinho para mim, também coloca outros tipos de informação que eu possa precisar, e aí daqui é simplesmente mandar para o banco. Esse exemplo que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou mandar para a conta Camino. Como o Bruno falou, a gente tem integração com outros bancos também. E aí, nesse caso, a gente geraria um KNAB e teria que entrar lá no Internet Bank do banco, né? Alguns bancos, né? Outros a gente tem uma integração tão suave que nem a gente tem na Camino. Então, teria que gerar um arquivo KNAB e subir lá, ou também fazer via integração do banco da sua escolha. No caso de fazer na Camino, então aqui eu vou mandar esses dois. Beleza. E vou mandar também esse do Flash que a gente estava vendo agora. Aqui, como eu quero mostrar para vocês de ponta a ponta como é o processo, eu vou tirar a opção de agendamento. A gente poderia mandar com agendamento, aí nesse caso teria uma aprovação, porém o débito ele só acontece realmente na data de vencimento. Mas como eu quero mostrar o processo até o final, eu vou tirar para a gente conseguir fazer o pagamento ainda hoje. Então, beleza. Mandei os 3 pagamentos para minha conta da Camino. E agora eu vou entrar no meu aplicativo para a gente conseguir aprovar. E aí, o aplicativo da Camino, tá? E aprovação no banco é realmente só pelo aplicativo. E a gente consegue delimitar quem são os aprovadores. Então, eu posso ter mais de um aprovador, não tem problema, eu posso colocar um range. Então, tal valor, quem aprova é só a pessoa X ou a pessoa Y. A gente consegue também fazer todos esses ajustes. E pelo nosso aplicativo, então, no caso, eu vou aprovar todos de uma vez, mas eu posso recusar, colocar um motivo de não quero aprovar, faltou informação, alguma coisa assim também, isso vai ficar gravado no histórico. Então, agora, eu já fiz o pagamento e já aprovei. O último passo seria o quê? Seria conciliar esses pagamentos, né? Então, bater realmente ali com o meu extrato, ter todas as justificativas. Então, tudo que está no meu extrato, eu tenho ali uma justificativa e eu tenho um lançamento que vai acompanhar ele e vai embasar essa saída de caixa que eu tive. Então, eu venho aqui na minha conta da Camino e o dia 10. Beleza. Aqui, pessoal, dá para ver que a gente teve alguns lançamentos que ele até já conciliou de forma automática. Então, eu nem tive que fazer nenhum tipo de ajuste manual, nem nada, que eram aqueles 2 primeiros pagamentos por Pix que eu fiz. E aí, aqui, ele já me sugeriu um lançamento, então, para eu conciliar, que é esse caso aqui da Flash, né, do boleto que a gente pagou. Então, vou salvar esse registro. E também, para vocês darem uma olhada depois de como que fica isso, né, esse acompanhamento, e como que realmente é muito rápido, quando você usa a conta Camino, eu vou filtrar pagamentos para Flash de julho, e só para vocês terem uma ideia. Então, a gente está falando que aqui tem todo o histórico, né, então, a conta chegou no meu inbox às 6h26, então, hoje, 10 de julho, às 6h26, eu mandei para o banco às 6h29, ele ficou guardando a aprovação, eu aprovei às 6h30, e às 6h30 também, ele já deu baixa. Então, assim, eu não preciso ficar entrando no Internet Banking ou pingando o meu gestor toda hora para ver se ele aprovou sim ou não. Eu tenho um retorno muito rápido, não preciso ter um arquivo de retorno, nada disso, e é basicamente de forma imediata, né? Então, um problema que eu tinha, às vezes, em outros bancos, era eu lançava um item para aprovação e, às vezes, demorava um tempo até meu gestor poder aprovar sim ou não, né? Então, sem combinar um horário e etc., porque você não quer passar pela situação de você falar para ele, e aprova aí. Aí ele entra para aprovar no Internet Banking, que já não é muito amigável de entrar, e chega lá e não tem nada para aprovar. Então, fica super chato, enfim. E aí, utilizando
a plataforma com a conta da Camino, a gente evita isso. É realmente tudo muito rápido. E uma outra coisa que a gente se certifica, que é muito importante para o financeiro, é que durante esse processo inteiro, a plataforma, ela conseguiu manter aqui para mim todos os anexos que vão me dar o suporte que eu preciso para comprovar esse pagamento, né? Então, assim, a conciliação, uma parte dela realmente é a gente juntar, né, as transações do extrato com os lançamentos que eu fiz. Então, ter uma justificativa para aquela saída de caixa. Mas eu também só consigo justificar de forma correta se eu tenho os documentos. Então, se eu tenho um contrato, se eu tenho uma nota fiscal, um recibo, um boleto, coisas nesse sentido. Então, antes de utilizar a Camino, o que eu fazia, e eu via muito nos financeiros de outras empresas, o pessoal precisa salvar essa documentação, é muito importante. Então, o pessoal fazia umas pastinhas no Drive, né? Uma pastinha, às vezes, por dia, por mês, e ia jogando lá os documentos, né? E qual que é o principal ponto disso, né? E aí eu acho que fica muito claro para a gente por que às vezes a gente demora tanto tempo para executar um pagamento de ponta a ponta, porque eu tenho um tempo que eu gasto caçando todos esses pagamentos e todas essas cobranças, então eu entro no meu e-mail, vejo que eu recebi, eu entro no meu Slack, eu entro no meu WhatsApp, eu vejo se tem um boleto, alguma coisa impressa em cima da minha mesa, eu vejo em todos os lugares, e vou organizar para pagamento. Como que eu organizo para pagamento? Primeiro, eu abro o meu controle interno, que provavelmente é um Excel, e digito lá todos os pagamentos que eu tenho para fazer. Então, coloquei lá tudo com as classificações que eu imagino que sejam, que acho que faz sentido, os dados, enfim. E aí eu entro no banco, né? Então, eu saio das ferramentas que eu utilizei para captura. Eu vou para uma outra ferramenta que é um Excel. Aí depois eu vou para uma outra ferramenta que é o Internet Banking. Aí eu lanço tudo lá. Então, e aí se eu não for no Excel, for direto num sistema RP, eu gero um KNAB e vou para o meu Internet Banking. Aí eu tenho aprovação lá, beleza. Chegou no final do mês, eu tenho que terminar minha conciliação, né? Se eu já não tiver feito todos os dias um pouco, tenho que terminar minha conciliação e tenho que juntar todos os arquivos, né? Só que acontece que teve um dia que eu simplesmente fiquei 5 dias sem olhar o extrato do banco e sem fazer essa conciliação. E aí eu vou olhar o extrato do banco e está escrito assim para mim, transação fornecedor e Cispag. O que é fornecedor e Cispag? Faz uma semana já, está no meio de 30 transações. Aí eu volto para onde? Para a etapa número 1, que é caçar quem que me mandou esse item para pagamento, ver se eu coloquei no meu Excel, ver se eu salvei na minha pasta do Drive. Então, assim, são muitas ferramentas que a gente tem que checar, e às vezes eu quero olhar, será que eu realmente paguei aquele fornecedor? Eu tenho que entrar no extrato e tenho que também entrar no meu controle interno, para saber tudo isso, né? Para ter essa rastreabilidade completa. E eu acho que essa é um conceito que define muito bem, assim, as funcionalidades que a gente tem na plataforma, que é a rastreabilidade. Então, você tem todo o histórico de tudo que foi movimentado, tudo que foi aprovado, quando foi aprovado, quais são os documentos, como isso chegou até a plataforma, se foi um DDA, se foi uma solicitação, enfim, tudo isso. E você vai ter sempre isso arquivado. Para o final do mês, você pode exportar todos os anexos. Então, aqui a gente tem um range bem completo de exportações. Então, a gente pode exportar comprovantes, anexos, todas as movimentações. Então, eu consigo aqui selecionar o mês, né, o período que eu quero exportar. Tudo que também é relacionado a reembolso, se tiver algum recibo, algum print também, a gente consegue baixar, nota fiscal recebida, nota fiscal emitida, e enviar isso para a contabilidade, enviar isso para terceiros que possam precisar dessa informação, e a gente já tem a garantia que vai estar tudo realmente anexado, que eu não preciso ficar caçando ali uma informação e outra para fazer esse pacotão aí de documentação que é super importante, né? E aí, pessoal, sobre pagamentos, eu acho que a gente passou, assim, por todas as pontas. O que eu queria comentar um pouco para vocês também agora, que ainda é pagamento, que é a parte de cartões. E aí, novamente, só sendo bem específica, quando a gente fala cartões, a gente fala cartões na Camino. Então, no caso de, se você tem ou não, né, o cartão na Camino, você consegue visualizar aqui
quais são esses cartões, qual que é o orçamento, então eu consigo delimitar o orçamento para cada finalidade. Eu, particularmente, eu gosto de ter um cartão para cada fornecedor. Então, é um cartão para o Facebook, é um cartão para o HubSpot, porque fica muito mais fácil de eu ir gerenciando os limites, até porque tem muito fornecedor que nem sempre o limite vai ser o mesmo todo mês. Então, eu quero ter a tranquilidade de não ter que ficar ali cobrando, olhando, entrando ali para ver quanto que gastamos mesmo. Eu tenho a tranquilidade que o orçamento é tal e ele vai ser respeitado. Acima disso, o responsável, quem pediu o cartão, vai ter que falar comigo para a gente entender o que aconteceu com o orçamento, né? O que aconteceu com o nosso planejado. Então, isso também evita muito retrabalho e idas e vindas, né, de entendimentos de ambas as partes. E também a pessoa que está utilizando o cartão fica muito mais tranquila, sabendo que tem uma limitação, né? Então, se o valor foi para cima ou foi para baixo, ela já sabe que foi outra coisa que aconteceu, não teve nada a ver com a minha atividade. Então, eu acho que gera muito mais segurança para ambos os lados. E aqui ainda, falando dos cartões, nessa página aqui, a gente tem a conciliação das transações que aconteceram no cartão. Então, para vocês darem uma olhadinha, se a gente vai aqui em conciliar, estou tentando só pular para um outro período, para a gente conseguir ver já essas conciliações de agosto. Aqui, legal. Aqui a gente tem todas as transações que aconteceram. Então, essa daqui, no caso, é a minha fatura de julho. E aqui, o que eu posso fazer, pessoal? Nessa coluna do meio, a gente tem essa coluna de classificação, né? Que vai estar sempre atrelado a uma classificação que a gente previamente adicionou no plano de contas da empresa. Então, ela serve para tudo, inclusive ela serve para essa parte de cartões. Então, como eu comentei com vocês, a gente tem aqui, no caso do HubSpot, que é um cartão que é específico do HubSpot, eu tenho todas as transações, quando que aconteceu, eu tenho até o detalhe do que está em processamento, e ele está justamente nesse cartão que eu fiz para ele. Então, isso traz muito mais tranquilidade de que não estamos gastando nada de diferente versus o que eu combinei com os times, né? Então, a parte de descentralização de finanças também é muito importante, ela gera muito mais rapidez e autonomia para as áreas. E já que a gente falou super de pagamentos, onde a gente consegue visualizar também esses pagamentos é na parte de relatórios. Então, um dos relatórios que a gente tem, como eu falei para vocês, é esse DRE, que é um DRE gerencial, tá? Ele não é um DRE contábil. E ele é extremamente customizado. Então, se eu quero, eu posso criar quantos modelos eu quiser, tá? Então, assim, o meu gerente gosta de ver o modelo de uma forma e ele gosta de ver em inglês. O meu diretor gosta de ver com muitos detalhes e ele gosta de ver um outro tipo de abertura. Não tem problema. Como que a gente faz? Então, aqui, eu vou criar o meu relatório novo, que vai ser o relatório de julho. E eu vou começar a montar ele do jeito que eu quero. Então, aqui vai ser benefícios. Aqui vai ser escritório. E, por último, eu vou fazer um total desses gastos. Beleza. A primeira coisa que a gente consegue ver é que existe uma corzinha, né, para cada uma dessas linhas que eu abri. Então, benefícios mais em verde escuro, escritório verde claro, e aí o total aqui em amarelinho. Por que isso é importante para a gente? Então, eu quero montar esse relatório e eu quero que todos os relatórios que eu monte, todos eles tenham o mesmo valor no total, né? Então, que totalize ali o resultado da empresa, mas eu quero só montar ele de jeitos diferentes.
Então, o que eu consigo fazer? Aqui no benefícios, eu vou jogar vale transporte, ou operacional, vou jogar aqui pro labore, estágio. Estão vendo que tudo vai ficando com esse tag verde, que me indica que essa despesa está sendo alocada dentro de algum lugar do relatório. E aonde está sendo alocado? Aonde eu consigo fazer esse match das cores. E aí eu vou colocar em escritório também algumas outras despesas para a gente ver no total. Então, aqui também ficou verdinho. Então, tudo que não tiver essa tag significa que eu não estou contemplando no meu relatório. Então, às vezes, pode ser por conta disso que cada um tem um relatório e cada um chega num número diferente, o que sabemos que acontece muito. Então, a gente faz de tudo aqui para evitar. E aqui, eu vou no meu relatório de julho, e eu consigo ter a minha visualização, então, do ano de 2024, de 2023, enfim, trocando aqui o que é caixa, o que é competência. E se eu entro em um mês em específico, eu consigo ter um pouco mais de detalhes do que tem ali dentro. Então, eu não preciso ficar caçando em outros lugares esse detalhamento. Aqui a gente consegue mandar em PDF, em Excel, enfim. Dá para fazer os filtros também por centro de custo. Então, a gente vai filtrando aqui, seleciona vários centros de custo, e aí também o relatório ele vai respondendo rapidamente qual que seria o seu novo resultado, né, o seu novo output para isso. E o relatório de fluxo de caixa diário, a gente consegue ver um pouco, tanto do realizado quanto do projetado. Então, se eu quero ver o que está projetado aqui dentro da minha plataforma por tantos dias, eu consigo ver, e aqui o meu saldo, ele já vai me dando quando o meu saldo fica negativo, que é um ponto de atenção, e quais são as contas que vão fazer parte desse saldo. Então, se eu comentei com vocês, eu acho que essa conta aqui, de caixa operacional, ela não tem que estar dentro do meu saldo, porque ela é um saldo gráfico. Aí eu simplesmente coloco aqui esse olhinho nela e todo o relatório vai ser refletido com base nisso. Então, isso já facilita bastante a gente saber quanto realmente a gente tem em caixa e quando que a gente deve já se preparar para pensar em outras alternativas, enfim, de capital de giro para a empresa. E na parte de realizado, eu também consigo ir filtrando o período que eu quero ver, unidade de negócio, centro de custo, e ter o detalhamento de tudo que foi pago, enfim. E aí, pessoal, eu acho que o último ponto que eu queria mostrar para vocês, que acaba sendo bem útil, é essa parte de recorrências. E aí, o que são essas recorrências, né? Então, para muitas empresas, e aí acho que o modelo ideal, né? Quando você tem uma mensalidade sendo cobrada, ou você tem um valor que é cobrado dos clientes com uma certa recorrência, então eu posso cobrar uma vez no ano, ou 2 vezes no ano, ou uma vez por semana, enfim, tanto faz. Quando você tem um contrato, né, com uma recorrência com os clientes, a gente consegue, que é o jeito que, inclusive, eu faço a cobrança aqui na Camino, a gente consegue configurar como que eu vou querer esse recebimento, quando que isso vai ser faturado, quais são as datas de prazo de recebimento que eu vou permitir, o meu ciclo de faturamento, se eu vou emitir boleto, se eu vou emitir boleto com nota, se eu vou emitir só nota, se eu vou emitir a nota depois que eu tiver o pagamento, enfim, quais são os produtos que eu vou adicionar aqui dentro da minha recorrência. Então, tem milhões de jeitos de customizar as recorrências, e isso é muito importante, essa configuração, porque eu, no caso, né, então, toda vez que o pessoal de vendas faz uma venda, então, vendi uma mensalidade, um contrato para algum cliente, eu já deixo delimitado o que eles podem ou não negociar. Então, eu coloquei aqui, né, o prazo de recebimento pode ser em 5 dias, né, então, emitir o boleto, daqui 5 dias vai ser o vencimento do boleto, ou pode ser daqui 7 dias. Eles não têm a opção de, mas eu quero colocar 20 dias porque eu negociei 20 dias. Azar, eu coloquei 5, 7 dias, porque pensando na gestão de caixa, é o que faz sentido para mim. Então, a gente consegue fazer toda essa configuração
e não se preocupar em, será que eu emiti alguma nota para o cliente? O faturamento, ele ocorre de forma automática. Inclusive, as regrinhas de cobrança por e-mail apenas, tá? Acontecem também de forma automática. Então, se não pagou, a gente manda uma cobrança, ou antes também manda um lembrete, enfim. Tem como fazer todos esses ajustes aqui. E tudo que for lançado sempre, a gente pode acompanhar aqui no fluxo mensal. Então, quando a gente olha a projeção, tudo que tiver projetado, contratos, etc., a gente consegue ver que são essas células aqui em verde. Então, eu consigo ver o que eu tenho a receber, né, por conta desses contratos nos próximos meses. Então, realmente dá uma boa visibilidade da situação de caixa atual, tá? E, pessoal, eu acho que esses eram os pontos principais que eu queria comentar com vocês. A gente focou bastante em pagamentos, né, em como que a gente consegue facilitar a captura de pagamentos. Espero que tenha ficado super claro. Passamos rapidinho em recebimentos. Mas eu acho que o ponto principal a gente consegue customizar muita coisa aqui na Camino, né? Então, eu sempre falo que a configuração da plataforma, uma vez que ela é bem feita, você não tem que ficar toda hora entrando, olhando, ajustando, checando. As coisas, todos os processos, eles vão acontecer de forma muito fluida e vai dar certo. Então, no final, você já vai ter sua conciliação prontinha, não vai se preocupar caçando 1 milhão de documentos e notas fiscais. Então, o importante é toda informação que entra com qualidade na plataforma, consequentemente, você vai ter muita qualidade também ali na saída como output, tá bom? Obrigada, e vamos ver, talvez, as perguntinhas agora. Boa. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para deixar o QR Code e você já tem o questionário aí. Beleza. Eu vou deixar aqui, tá, gente? Só enquanto a gente responde, mas obrigado, Fê. Foi super legal aqui te ouvir, escutar. Indo para as perguntas aqui, gente, e aí talvez sobre bastante tempo aqui para vocês talvez abrir o microfone e perguntarem aqui, tá? Então, primeiro sobre a integração com o Banco Inter. Hoje a gente não tem, Cristian, integração com o Banco Inter. No final do dia, o trabalho que a gente tem feito é abraçar os bancos cuja maioria dos pagamentos estão lá, né? Então, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Sicoob, e a gente tem alguns bancos digitais hoje, Core e BS2. Core e BS2 são 2 bancos digitais que têm uma proposta de valor parecida com a do Inter, e a gente está integrado. E aí as instituições principais do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, estão integradas hoje, tá? Então, já puxando esse gancho, respondendo a pergunta da Tatiana ali embaixo, todo esse processo de pagamentos e recebimentos, Tatiana, que a Fê comentou, de fato via bancos integrados. A nossa conta ou essas opções que eu comentei? Então, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, que você perguntou, a gente tem integração para recebimentos e para pagamentos, tá bom? A gente está avançando em conversas com os bancos para fazer isso via API, então a gente eliminaria o KNAB. KNAB é uma tecnologia dos anos 60, e hoje a Camino é a única solução que está à frente disso, tentando integrar os bancos via API. E aí isso eliminaria, de fato, muita parte do tempo de vocês e muito trabalho. Eu pulei aqui a da Elaine. Elaine, sobre a integração com o Sijuri da TOTVS, a gente hoje está integrado com a TOTVS, principalmente o Proteus e o RM, que são os 2 softwares que, digamos assim, englobam a maior parte das empresas, tá? Essas são 2 integrações de prateleira que a gente tem. Mas a gente tem clientes que estão integrados com o Sijuri. Isso permite que eu já consiga te ajudar nesse sentido. Como você sabe, talvez mais que a gente, inclusive, a TOTVS é uma coxa de retalhos, assim, né? Então, ela foi comprando softwares, RPs, então é um amontoado de coisas. Cada integração hoje na TOTVS é quase que uma integração diferente da outra. Então, para o Sijuri, a gente teria um desenvolvimento de integração, e nesses casos, essa integração pode ficar tanto do nosso lado, ou seja, a gente pode desenvolver isso,
ou ficar do lado de vocês, ou se você tiver um time, se você tiver uma consultoria externa que te ajuda, a gente consegue trocar com eles e eles fazem o desenvolvimento, tá? Uma outra pergunta da Tatiane aqui, tem como fazer lançamentos de vendas recebidas durante o dia, por exemplo, uma venda de restaurantes, quantidade de almoço e valor da venda? Tem, você vai lançar a cobrança já baixada, né? Então, você pode sim lançar um recebimento já baixado, já recebido. Isso serve para essas movimentações, por exemplo, em dinheiro que você poderia ter, tá? Ou na hora ali no balcão, num ponto de venda, tá? E se for em cartão, a gente tem hoje integração com a Cielo. Então, a gente tem links de pagamento aqui dentro. Então, se for via cartão de crédito, vocês podem usar a Cielo, que está integrada conosco, para receber essas cobranças no cartão de crédito, e isso já cai aqui automaticamente, tá bom? E sim, tudo isso aparece no DRE, tá bom? O Fernando fez uma pergunta aqui sobre a recorrência. Os clientes que não... boa noite, pessoal. Sobre a recorrência, os clientes que não pagaram, como que funciona a cobrança automática? Vai ocorrendo até o cliente pagar? Tem como extrair um relatório das cobranças que foram feitas? Ótima pergunta, Fernanda. Sim. Então, quando você cria a recorrência, a gente tem aqui dentro que a gente chama de réguas de cobrança. Então, de acordo com a condição de pagamento que você definiu naquele seu recebimento, e de acordo com a régua de cobrança que você criou, que é a comunicação, né, para o teu cliente, a gente vai disparar isso automaticamente, avisando o cliente de que de que falta 2 dias para o boleto vencer, de que o boleto vence daqui 1 dia, de que o boleto venceu, né, de que o boleto precisa ser pago. Essa comunicação a gente cria, personaliza de acordo com o que você precisa, ela é automática e ela vai sendo disparada para o cliente. E você consegue extrair um relatório das cobranças, sim, dá para você extrair um relatório das cobranças já recebidas, das cobranças que estão em aberto, da sua inadimplência, das cobranças pendentes. Isso é super fácil aqui na Camino, tá bom? A Sil comentou se os recebimentos no cartão de crédito são baixados automaticamente. Sim, Sil. Você usando a Cielo, como eu comentei, eles são baixados e conciliados automaticamente, tá? Eu não faço a conciliação dos recebíveis em cartão de crédito, é diferente. Mas o que você recebe e cobra em cartão, eu puxo para cá e ele já vem baixado e já vem conciliado. Beleza? Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida que surgiu, fiquem à vontade aqui para abrir o microfone, tá? Estamos num ambiente mais controlado aqui, com menos gente, então é possível da gente fazer isso. As últimas vezes que a gente fez, tinha muita gente, então a gente preferia bloquear os microfones para a experiência ser melhor. A Ana perguntou, não temos time para fazer, mas se der certo, todo lançamento que fizer na plataforma de vocês, automaticamente é criado no Sijuri. Quando recebemos o boleto do fornecedor, já é cadastrado e criado um lançamento automaticamente. A gente pode ter esse caso de uso, sim, tá, Elaine? Na maioria das vezes, o oposto é o que acontece, né? Porque, geralmente, para a operação, você precisa dar TOTOS do Sijuri, para calcular os honorários, timesheet, essas coisas. Então, eu retomo a frase que eu comentei no início. A operação gera obrigações financeiras. Então, a operação roda dentro do Sijuri e dali saem obrigações financeiras de pagamento e recebimento. E aí isso vem aqui para Camino, via API. Então, eu recebo os lançamentos que foram lançados no Sijuri, eu recebo, eu pago, eu concilio e eu devolvo para o Sijuri isso para você ter as baixas automáticas lá dentro. Então, a Camino ela serve como módulo financeiro do seu RP. Tá? Tem casos de uso, como você comentou, eu tô no começo. Você lança aqui, depois volta para o Sijuri. Mas hoje a dor principal das empresas é como que eu levo do Sijuri para o banco, que é onde está o trabalho manual. Então, não faz sentido muito esse caminho. Idealmente seria Sijuri, Camino e banco, e não Camino, Sijuri e banco. Tá? O Fernando perguntou a empresa que você está implantando. Opa, que legal! Maravilha, Fernando. Depois, se quiser compartilhar aqui o nome da empresa, me chama no WhatsApp, depois eu posso te ajudar. Mas, pô, que legal. Bom saber aí que vocês estão em processo de implementação.
A Sil perguntou se o sistema serve para varejo. Serve, Sil. Hoje a gente consegue atender aos clientes de varejo. O único ponto de atenção aqui é que a gente não emite nota de produto. Então, as notas de produto, elas são emitidas em outra plataforma, em outro lugar, tá? Uma opção e uma alternativa que a gente tem para esses casos o cliente pode se integrar via API, então, geralmente, ele tem uma solução, né, um ponto de venda, ele tem uma solução para gerenciar os recebimentos e emitir nota de produto. Tudo isso vem para Camino via API ou via importação de planilha. Você pode importar uma planilha com todos os seus recebimentos, e aí essa importação de planilha faz com que eu tenha a visão de tudo que você está recebendo. Então, a Camino pode não ser o lugar onde você gera os recebimentos e cobra, mas ela é o lugar onde você gerencia e controla. Então, quando você importa a planilha, você consegue ter a visão aqui de todas as cobranças, e isso funciona bem para que os relatórios de vocês fiquem completos, tá? Se tem integração com a Sicredi, desculpa, Gerton. Não, hoje a gente não tem integração com a Sicredi. A cooperativa que a gente tem é o Cicobi. Então, como eu comentei no início ali, a gente está olhando muito para melhorar a experiência com os bancos principais. E a gente gostaria, de fato, que todos os bancos tivessem a integração que eu tenho com a minha conta. Conta que hoje eles não têm. Então, a gente criou a Conta Camino para suprir o que o mercado não te dá, tá? Mas é uma alternativa boa à Conta Camino, como eu comentei. A Sil perguntou se as vendas no Pix são baixadas também automaticamente, se a gente cupom fiscal. Elas são baixadas, sim, automaticamente, todas as vendas no Pix, pela conciliação, e a conciliação é feita automaticamente, e as baixas são feitas automaticamente. E sobre a pergunta, sim, a gente emite o cupom fiscal, não de produto, né, como eu comentei. Então, qualquer tipo de nota de serviço, etc., nota de débito, recibo, isso tudo sai dentro da plataforma, menos nota de produto, de fato, tá bom? Podem perguntar, gente, eu posso ficar aqui mais uns minutinhos, se alguém tiver mais alguma dúvida. Boa. Acho que a Gil já colocou aqui os nossos contatos. Aqui, pessoal, eu e o Gabriel, a gente toca o time comercial aqui dentro, então fiquem à vontade para vocês chamarem a gente, se precisarem, para tirar qualquer dúvida, para conseguir conduzir o processo aí dentro e entender um pouco melhor sobre a Camino. De fato, hoje a gente faz algo que ninguém faz, tá? Que é software com banco. Isso automatiza muito as rotinas financeiras. A pergunta do Christian aqui, só para matar, e a do Adilson e da Elaine, se a gente vai enviar o vídeo gravado, a gente vai disponibilizar no YouTube, tá, Christian? Acabei de receber aqui no ponto. A gente vai compartilhar com vocês as perguntas de satisfação, o questionário, e no YouTube vai estar disponível. Acho que eu não sei se é Adilson, qualquer outro nome, mas o Câmara. Se eu não estiver enganado, me parece que eu vi o nome da Camino na lista de participantes do Open Finance. Sim, Câmara, nós somos um banco também. Como a gente comentou, temos uma conta digital integrada à plataforma, e é por isso que a gente tem uma vantagem competitiva com qualquer outro software que você tenha hoje no mercado. Isso permite que eu, ao mesmo tempo em que eu faça a gestão de todos os seus pagamentos e recebimentos, eu pague eles e eu movimente financeiramente esses valores. Porque hoje o desafio você gerencia tudo num Excel, quando você não tem sistema, ou você gerencia tudo num RP, só que para pagar, para receber, você precisa ir para o banco. Então, as mesmas informações que você coloca no RP, você coloca no banco e depois você tem que puxar o extrato do banco para fazer a conciliação. Quando você, ao mesmo tempo em que é software, também é um banco, você não precisa. Então, a Camino hoje promove exatamente isso, tá? A Elaine perguntou, quando recebe o boleto recorrente, é criado um lançamento na plataforma. Geralmente é o oposto, né? Eu acho que você está falando de pagamento, então, né? Isso. Boa, maravilha. Sim, Elaine. Então, sim, se você recebe um boleto, ele entra na nossa caixa de entrada, como a gente comentou. Ali dentro, eu já classifico e você já lança aquele boleto ali dentro. E aquele boleto já gera um pagamento.
E aí depois é só executar, através das contas que a gente tá integrado. Conta Camino ou as contas bancárias. E esse depois eu consigo importar para o Sijuri. Exatamente isso. Depois que você paga e concilia, você pode importar para o Sijuri essa movimentação e dar as baixas lá. Então é Sijuri, Camino, aí dentro da Camino, paga via conta Camino ou conta Itaú, ou Bradesco, o que é que seja, e depois Sijuri de novo. A gente faz um círculo que vai e volta. Beleza? Maravilha, gente. Meus contatos estão aqui. Fiquem à vontade de novo para me chamar. A gente vai compartilhar a pesquisa de satisfação com vocês. Foi legal que a gente conseguiu aprofundar, né, nos detalhes. Tem menos gente hoje, então foi super positivo. E aí, pessoal, a demo está no YouTube. Fiquem à vontade aqui para perguntar, para questionar, depois entender melhor. E a gente está 100% à disposição aqui para ajudar vocês e facilitar o dia a dia de quem toca o financeiro. Beleza? Obrigado, gente. Prazer. Boa semana.